Fala pessoal, tudo bem com vocês? É bom ganhar Grenal, hein? O Grêmio foi cirúrgico, vence o clássico e afunda o rival na crise. Que crise vive o Inter, meu Deus do céu. E a gente vai falar disso também, das repercussões, do esquema diferente que o Renato montou e do brilho de Luizito Soares. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Isso acontece quando você tem um craque no seu time, quando você tem um jogador diferente. A diferença entre Grêmio e Internacional, ela também esteve aí. Ela muito esteve por conta de um jogador acima da média, que pode ser contestado, né, em alguns momentos, porque a bola não entra, porque ele não faz gol e tudo mais. Quando quem via os jogos do Grêmio sabia que o Soares muitas vezes jogava sozinho, precisando de um time para apoiá-lo, pela inteligência, pela capacidade técnica acima da média, por ter tantos gols e brilhar em tantas partes do mundo, como é esse uruguaio. Esse uruguaio é incrível, gente, ele é excepcional, porque ele eleva, inclusive, o nível da régua do Grêmio em termos de pegada, em termos de entrega, em termos de motivação. É óbvio que o Grêmio é outro com ele. Se eu tirasse o Soares do Grêmio, eu não sei como estaria. Eu não sei como estaria. E aí você deve estar se perguntando aí, tá, Chico, então quer dizer que o Grêmio é só o Soares e ponto? Não, mas o Soares ele faz muita diferença. E quando você não consegue desenvolver um sistema tático convincente, porque muitas vezes você não tem um elenco suficiente, o departamento médico te complica, você tem desfalques, você enfrenta adversários complicados. Quando você enfrenta cenários como esse, se você não tem esse cara que faça a diferença, você sofre, você perde os jogos, você não consegue se impor. Quando você tem esse cara, ele é o fiel da balança. Ele faz a diferença. O Grêmio foi vencedor do Clássico Grenal também por conta da sua pegada, da sua competitividade, da postura diferenciada e pelo brilho do Soares. Eu não posso tirar a diferença que trouxe o Soares para o jogo. Porque quando ele desfere um chute no começo do jogo, no ângulo do Kehler, já abrindo o placar, depois do Inter ter chegado, inclusive, começando o jogo com uma certa volúpia, teve até bola na trave. Depois disso, quando o Soares mete aquele gol, ameaçando dar de calcanhar pro Cristaldo, que faz a ultrapassagem, ele bota na frente e chuta no ângulo do goleiro, para dizer, aqui é isso. E ele deu uma entrevista para Placar, dizendo o seguinte, em todos os clássicos que disputei eu marquei gols. E ele foi muito cobrado, porque ele não marcou no Grenal do Campeonato Gaúcho. Quando o Grêmio venceu por 2-1, não precisou. O Felipe Carbajo fez o gol da vitória nos acréscimos. Mas ele foi cobrado. Por quê? Porque ele tem bônus, inclusive, para marcar gol em Grenal. E muita gente falou, pô, o Soares e tal. Pois tá aí. Ele segue marcando gol em todos os clássicos que disputa. E ele ainda participou efetivamente do terceiro gol. E o terceiro gol, ele talvez seja o mais importante do jogo. Porque o jogo se desenhou da seguinte forma. O Inter com muita posse de bola, com muito volume, até com uma postura diferenciada em relação aos últimos jogos. Eu preciso reconhecer isso. Eu não sei se funcionou o pacto, o chamado pacto que os jogadores fizeram com o Mano Menezes e a diretoria depois da derrota para o América. Não sei se foi uma tentativa já derradeira de salvar a pele do seu treinador, não sei. E também pelo fato de ser um clássico, né? É natural, o Internacional tem brios também, é óbvio que iria também se impor de certa forma, mas o Inter não teve a efetividade que sempre precisou nos últimos 5 jogos em que perdeu, 4 por 2-0 e esse por 3-1. O Luiz Adriano até começou bem fazendo um bom jogo, o Alan Patrick pela capacidade técnica que tem e o Pedro Henrique fazendo as suas investidas especialmente pelo lado esquerdo. No segundo tempo ele troca, vem pelo lado direito, entra o Wanderson, entra bem também, mas no segundo tempo ele tem um outro aspecto, uma outra circunstância. Só que quando tá 1-0 e o Inter continua com a posse de bola, continua ameaçando, mas sem o Grêmio fazer grandes defesas e tudo mais, aí o Grêmio vai lá e faz o 2-0. Por isso que eu disse que o Grêmio foi cirúrgico. Porque o Grêmio encarou o clássico como tem que se encarar. Você não joga clássico, você vence clássico. Se o teu adversário está dominando a bola, você controla os espaços. E quando você tiver oportunidade, você mata. Quando o teu rival está em crise, você afunda o rival em crise. É assim que você encara um clássico. Não traz a crise para si. O Grêmio tinha um jogo na sua arena, onde o Inter não vence em campeonatos brasileiros desde 2006. E vocês imaginem que o Grêmio também estava enfrentando instabilidades, ou ainda está, tá? Eu quero também tirar um pouco esse jogo desse campeonato
campeonato à parte que é o Grenal. O Grêmio também tem os seus problemas. Também vinha de empates seguidos, daquela derrota acachapante para o Palmeiras. O Grêmio também vinha enfrentando problemas. E se perde para um Inter em crise dentro da sua casa, essa crise muda de lado. O Mano poderia sair de qualquer forma do Inter, poderia ser demitido, o Inter poderia continuar em pressão, mas essa crise seria trazida para a arena. E o Grêmio fez com que isso não acontecesse. Por isso que eu falo, o Grêmio, quando teve a oportunidade, aproveitou. E aí teve um jogador que para mim tem que ser titular absoluto do time, que é o paraguaio Matias Villasanti. Não é pelo gol que ele marcou, não. Ele jogou muito e ele faz o seu gol cara, ganhando 2 bolas, 2 divididas, passa pelo mercado que tenta fazer a falta e não consegue, ele escapa da falta e chuta para vencer o goleiro, pisando na área, avançando, volante, um gol maravilhoso e merecido para o Villasanti, que vem jogando já há muito tempo, não foi considerado pelo Renato como titular quando começou o ano, foi um dos principais jogadores do time ano passado na Série B e meio que foi, não, o Grêmio contratou o Carbajo, o PP, deixa os caras aí, o Villasanti. Ele tem que ficar porque ele combate, ele compete, ele briga, ele luta, ele marca, ele faz o que precisa fazer ali no meio-campo, na abertura de meio-campo. Nesse segundo gol, é um gol fundamental, porque você abala demais o Inter que tentava reagir depois do primeiro gol. Quando toma o segundo, é óbvio que fica mais difícil. É óbvio que o Inter perde ímpeto, mas vai lá, né? Aí o jogo se arrasta, aquela coisa toda, e aí o senhor Kahneman, né? Que a gente ama porque ele joga por todas as bolas, porque ele disputa, porque ele, ele se mata por qualquer pedaço de grama, qualquer centímetro de grama. Ele tomou um amarelo muito bobo, né? Numa reposição do Kehler, em que ele se joga na frente e acaba impedindo a reposição de bola e tomando um amarelo. E o Grêmio jogou com 3 zagueiros, foi uma mudança no esquema do Renato. Inteligentemente, a meu ver, porque ele sabe que o Reinaldo não tem tanta capacidade defensiva assim. O Fábio é um jogador que está voltando de lesão, mas foi bem de novo. Ele abriu os 2 como alas e aí colocou o trio de zagueiros, né? Com o Bruno Vini, o Bruno Alves e também o Kahneman. E o Kahneman muitas vezes, cara, porque como ele dá um combate muito avançado, né? O Inter tentava avançar as linhas, ele ia lá, se antecipava, sabendo que tinha zagueiro na sobra, ele saía muito. E aí numa dessas, no segundo tempo, ele sai bastante da área para caçar o Pedro Henrique, pisa no pé do Pedro Henrique e toma justificadamente um segundo amarelo e acaba expulso. Complica, porque assim, se o Inter não tivesse no momento que está, o Grêmio talvez tivesse entregado o jogo. Eu não quero aqui ser o profeta do apocalipse, né? O Grêmio venceu, tá tudo certo, mas eu também preciso pontuar algumas coisas. Se o Inter não estivesse na crise que está, teria forças para reagir, a partir daquele momento. E é por isso que isso tem que ser repensado. O Renato disse na coletiva, como é Grenal, eu dou um desconto, porque ele é assim e tal. Mas ele não pode prejudicar o Grêmio e o benefício do Kahneman, na minha opinião, ele é muito maior do que muitas vezes o prejuízo. Só que ele toma muito cartão, cara, muito cartão. Ele não para de tomar cartão amarelo e vermelho. E vai prejudicando o time, né? Vai ficando pendurado e volta de suspensão e fica pendurado de novo. E aí, nesse caso, ele deixa o time com 1 a menos. Tá, o Grêmio tinha 3 zagueiros. E aí tem uma questão, né? Quando ele toma o primeiro amarelo no primeiro tempo, o Renato poderia ter tirado o Kahneman no intervalo. Não o faz, imagino eu, porque o Bruno Alves sentiu uma lesão, sentiu dores, ele já tinha sofrido no jogo contra o Cruzeiro e tudo mais, e ele tem que tirar o Bruno Alves. E aí, quando ele tem que tirar o Bruno Alves, ele não poderia tirar o Kahneman. Então, ele deixa o Kahneman e aí coloca o Gustavo Martins, que faz quase que uma lateral lá pelo lado direito, né, com o Fábio subindo bastante. Lá depois, o Fábio entra acaba saindo para o Tomás Luciano. Só que o Grêmio fica com 10. E ficando com 10... era natural que o Inter, né, começasse a avançar suas linhas e o Grêmio se defendesse cada vez mais. Era natural que o Grêmio fosse jogar no contra-ataque. Mas como o Grêmio jogaria no contra-ataque se não tem o chamado jogador de velocidade que o Renato tanto pede? Pois é aí que eu me pergunto. O Grêmio conseguiu num contra-ataque puxado pelo Luizito Soares. E é isso que é surreal. Que é um jogador de 36 anos, que é veterano, que não é um velocista, mas ele tabelando com o Galdino, que já tinha entrado no jogo também, no lugar do Cristaldo, que de novo não fez um bom jogo. O Galdino dá o passe em profundidade para o Luizito, e o Bitelo, que é um jogador acima da média também. Esse moleque aí, o Grêmio vai fazer dinheiro com ele, porque ele é fantástico, ele é especial, esse menino. Ele faz exatamente o movimento correto. Ele vem adentrando a área pelo centro e puxando um pouco para a esquerda. E o Soares, ele dá o passe, não por baixo, ele dá o passe por cima, com a velocidade certa para cair no pé do Bitelo e ele ter a capacidade ainda de
vencer a recuperação do jogador colorado. Acho que era o Rômulo que estava na jogada, que jogou de lateral direito. Quando ele domina, ele já corta e chuta no ângulo. Indefensável. Esse gol, ele é fundamental. O Grêmio tinha perdido um jogador, o Inter estava pressionando e o resultado de 2-0 poderia não ser, mas era perigoso sim. O 3-0 define a parada. Define. Porque ali o Inter toma um golpe, né, uma pancada do tipo... Se a gente fizesse um gol, a gente voltava para o jogo. De repente, quem faz o gol é o Grêmio, com um jogador a menos. Aí o Inter pressiona, a bola cruza e tal, tem uma defesa do Grando no chute do Wanderson. E aí o Johnny faz o golzinho lá nos acréscimos, gol de honra, termina 3-1. E para, de repente, justificar um pouco desse ímpeto do Inter, né, de não se resignar com uma goleada, né, com uma vitória cachapante, vai lá e faz um gol para estamos aqui. Só que antes disso, o Everton Galdino também puxa um ataque com o Luizito e ele perde um gol inacreditável. Era o quarto gol do Grêmio. Ali, naquele ataque, o Grêmio poderia ter feito o quarto gol, que selaria de vez com qualquer esperança, né, dos colorados. Mas o Grêmio perde aquele gol. De novo em contra-ataque, porque a defesa do Inter ficou completamente aberta. O Mano Menezes também, no segundo tempo, cara, começou a fazer trocas, assim, meio que surreais, assim, né? Porque ele começa a trocar, a tirar lateral para botar meio campista, ele bota o Jean Dias, que obviamente não vai ser solução, juntamente do Johnny e do Alan Patrick, e o Depena acaba entrando também por conta da lesão do Maurício, né, no finalzinho do primeiro tempo. Tô aqui com as trocas, né? Ele tira o Rômulo, que é lateral direito, bota o Jean Dias, e aí o Nico Hernandes acaba entrando, né? Ele entra no lugar do Campanharo, e ele tira também o Moledo para botar o Wanderson. Cara, o Mano fez uma salada meio no desespero para tentar alguma coisa nos minutos finais, aproveitar a bola aérea e tal, e até conseguiu com o Johnny numa bola parada. De resto, o Grêmio, né, trocou o Fábio pelo Tomás Luciano, como eu disse. O Cuiabano, o Bitelo saiu, e aí depois que o jogo estava meio que resolvido com 3-0, o Renato tira o Bitelo, porque o Bitelo já estava reclamando de dores, né, há muito tempo está jogando no sacrifício, ele não vai jogar contra o Atlético Paranaense porque é gramado sintético e também porque ele precisa de uma preservação, vai trabalhar a semana toda, daqui uns 10 dias ele volta para se recuperar no jogo da volta contra o Cruzeiro, né? O Bitelo é um jogador muito importante. Entrou o Cuiabano na lateral esquerda, lembrando que o Diogo Barbosa já não faz mais parte dos planos, né? E o Reinaldo segue como lateral, e aí ele avançou o Reinaldo, né? O Reinaldo virou um ponta e o Cuiabano entrou ali na lateral esquerda. Como eu disse, o Galdino entrou no lugar do Cristaldo e ele preserva o Soares também nos minutos finais, que saiu ovacionado, para entrar o Vina. O Vina não foi escolhido pelo Renato. E o Renato argumentou, o Vina até teve um quadro gripal no final da semana, mas achei interessante, porque ele disse que ele identificou que o time dele, com o modelo de jogo que ele definiu no Campeonato Gaúcho, estava muito lento, e é verdade. O Grêmio hoje, apesar dos 3 zagueiros, teve velocidade na transição. E isso me chamou a atenção. Talvez o Grêmio tenha encontrado uma forma de jogar. Ele disse que nem treinou esse sistema. Por isso que eu estou curioso para saber se foi uma decisão pontual, se o Grêmio vai se utilizar desse recurso mais para frente, ou se realmente o Grêmio definiu que, enquanto não chegam os jogadores de velocidade, os reforços, talvez seja um sistema para o Grêmio sobreviver. Tomar poucos gols ou não tomar e ainda ter uma capacidade de sair em velocidade com os seus alas, com jogadores qualificados ali do meio para frente, explorando os espaços do adversário. Você traz o adversário para o teu campo, foi o que o Grêmio fez com o Inter, e aproveita os espaços cedidos. Foi uma vitória que eu não posso considerar como um ponto de virada, porque depende muito do que vai acontecer. O Grêmio venceu um clássico, afastou qualquer possibilidade de crise e empurrou ela para o rival. Mas o Grêmio tem os seus problemas que precisam ser repensados, que precisam ser refletidos ao longo dos próximos dias. O fato é, clássico você não joga, você ganha. Foi isso que o Grêmio fez, especialmente na qualidade do seu principal jogador. Feliz de quem tem Luizito Soares no time. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!